Olá, tudo certo? Tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Os barqueteiros do presidente Lula vinham se esforçando para que ele não falasse nada sobre a mega operação policial no Rio de Janeiro. Afinal, sabiam que qualquer palavra errada poderia virar um desastre político. Mas Lula não resistiu. Em vez de se solidarizar com os 4 policiais mortos, ele decidiu lamentar a matança de criminosos, ecoando o discurso do seu novo ministro, Guilherme Boulos. Foi o gesto mais simbólico da bolusificação do presidente, digamos, e talvez o mais perigoso para o próprio futuro político do petista. Ao adotar o discurso da esquerda radical contra a polícia, Lula não apenas se afasta da maioria dos brasileiros que clamam por segurança, ele envenena as próprias chances de reeleição em 2026. O que parecia uma simples declaração de governo pode se revelar um divisor de águas na trajetória eleitoral do presidente. E hoje, no Última Análise, a gente discute como Lula trocou o pragmatismo eleitoral pelo radicalismo de Guilherme Boulos e se esse passo em falso pode custar, afinal, muito caro nas urnas em 2026. Para debater esse e outros temas de relevância de hoje, eu convido você para vir com a gente para a Última Análise, que tem mais uma vez aqui no estúdio a presença de Guilherme Kilter. Tudo bem, Kilter? Tudo bem, Tosi. Boa noite para você, aos meus colegas hoje na bancada, toda a nossa audiência. Olha, muito forte chamar o Bolo de radical. Ele é só uma vítima dos donos de terra e propriedade. Não faça isso. Eu quero saudar os nossos convidados no telão. Júlia Luci, tudo bem? Júlia, bem-vinda mais uma vez à Última Análise. Tudo bem, Marcos, Kilter, nosso colega, toda a nossa audiência. E a gente tem a presença de um convidado especial, o ex-deputado pelo Paraná e advogado Homero Marchesi. Salve, Homero. Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Marcos. Um grande prazer estar aqui no Última Análise. Queria cumprimentar também o Guilherme Kilter, a Júlia, todo mundo que está nos acompanhando. Pois vamos lá. Lula está cada vez mais parecido no discurso e nas ações com o novo ministro dele, novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Boulos e o PSOL estiveram entre os primeiros a condenarem a operação da polícia nos morros do Alemão e da Penha. O PSOL pediu o impeachment do governador Castro na Assembleia Legislativa por suposta violação de uma área que é considerado o calcanhar de Aquiles da esquerda, mas ele não adiantou, não se conteve. Veja o que ele disse hoje em entrevista a agências internacionais em Belém do Pará. A ordem do juiz era uma ordem de prisão, não uma ordem de matança, e houve uma matança. E depois, o dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Palavras de hoje do presidente Lula. Ele demorou um pouco, mas finalmente escolheu o lado nessa guerra de narrativas. E o que dizer do lado que ele escolheu com essas palavras? Eu quero começar com o Homero Marchesi, nosso convidado. Homero. Marcos, o Lula teve um ato de sincericídio na tarde de hoje. Até aqui ele estava reticente em tomar uma posição que não fosse aquela da maioria dos brasileiros que apoiou a operação da semana passada no Rio de Janeiro. A população brasileira sofre com o crime, sofre com a criminalidade e entende que num confronto entre policiais e bandidos portando fuzis, coletes balísticos e balaclava, o criminoso faz uma opção e corre o risco de acabar tombando como acabou acontecendo. Várias pesquisas feitas a respeito, a maior parte da população apoiou a ação, a maior parte da população que vive em comunidades apoiou a operação, inclusive num percentual mais alto do que aquela que não vive em comunidades, porque o brasileiro está cansado de ser refém dessa população criminosa. A verdade é essa. O brasileiro está cansado de ser humilhado, está cansado de não poder andar em paz na rua, de ser extorquido, especialmente as pessoas que vivem em comunidades ou favelas. Inicialmente o Lula não disse nada, vocês vão se lembrar. Um dia depois ele fez um discurso um pouco imparcial, né, dizendo que o crime organizado deveria ser combatido. E agora
o verdadeiro Lula, né? Hoje à tarde, o verdadeiro Lula, aquele que critica a polícia, aquele que, como boa parte da esquerda entende que os criminosos são, no final da conta, apenas vítimas da sociedade, e que, numa operação como essa, o problema está na morte dos bandidos que morreram, e não dos 4 policiais que acabaram perdendo a vida tentando proteger a sociedade. Esse é o Lula de fato, né? O Lula verdadeiro, que num ato sincero, ao menos, diz o que pensa sobre esse assunto para todo o país. Guilherme Kilter, você ficou surpreso com o Lula, ao abrir a boca, fazer esse tipo de colocação? Olha, Tosi, a gente já teve aquela fala do Lula um pouco tempo anterior ali, a operação, falando que os traficantes eram vítimas dos usuários. Eu achei que não iam deixar ele falar de novo, né? Porque quando ele fala é desastroso. O Lula e a Janja é o seguinte, quando eles estão quietos e no Brasil, eles são inimigos. Quando eles estão falando e viajando para fora, eles viram nossos aliados, porque só fazem besteira. Gastam dinheiro pra caramba, viajam com o avião da FAB, vão para Paris, Nova York, fazem festa com dinheiro público e quando falam é esse escárnio que fez o Lula. Então que ele continue falando, que ele continue dando entrevista. Se isso vai fazer a aprovação dele cair e a rejeição subir, ótimo, que continue assim. É porque o Lula de fato pensa isso. E ele tá ficando senil, ele já tá ficando mais velho. E quando você fica mais velho é difícil você segurar as palavras. Isso é do ser humano, é da personalidade. Qualquer um sabe que isso é uma realidade. Pergunta aí pro teu pai, pra tua avó, você sabe como eles são? Eles não têm tanto filtro assim e o Lula também já não tem mais. Então, sinceramente, eu acho que quanto mais ele falar sobre esse caso, melhor. Haja vista, desde que o Sidônio entrou para a comunicação do Lula, imediatamente ele reduziu drasticamente o número de entrevistas que ele concedia. Antes ele falava quase que diariamente, estava com aquele podcast com um jornalista, não lembro o nome do jornalista, que era bem de esquerda, que estava entrevistando o Lula toda semana, e agora não rolou mais, não aconteceu, porque ele simplesmente falando é um aliado da direita. Então a esquerda sabe disso e quer cortar o máximo, porque o Lula já está no teto de rejeição. Ele não pode crescer a sua rejeição se ele quiser disputar uma reeleição. E não é isso que está acontecendo. Ele achou que estava muito bem da vida, que ia disparar a aprovação dele depois daquela reunião com o Trump. Pois é, se ele continuar falando essas besteiras, não vai rolar. A gente sabe que o que aconteceu no Rio de Janeiro não foi um desastre, não foi uma operação desastrosa. O que de fato aconteceu foi uma operação de combate ao crime organizado. E o governador Cláudio Castro fez isso muito bem. Acontece que, ao cumprir os 100 mandados de prisão, como o Lula mencionou, tinha gente lá em cima com um fuzil esperando os policiais para matar eles. E aí, quando alguém atira em você, o que você faz? Você taca uma pedra? Você entrega um livro, uma flor? Não, você atira de volta para defender a sua própria vida e dos seus colegas policiais que estão ali com você, e foi isso que aconteceu. Então, não foi uma matança, como o Lula colocou, foi um combate, foi uma zona de guerra. E o Lula se recusa em admitir que existe o crime organizado e que eles dominam o Rio de Janeiro. Ele precisa seriamente revisar os seus conceitos se ele quiser continuar se posicionando sobre esse assunto, Tosi. Pois é, eu quero voltar aqui ao que ele disse, né? Ele disse o seguinte: a ordem do juiz era uma ordem de prisão, não uma ordem de matança, e houve uma matança. Aí vem a pergunta, acho que a Júlia Lucy pode conversar com a gente a respeito, Júlia. Ora, os policiais foram para lá, 4 policiais morreram, vários foram baleados, ficaram feridos, tiveram que ser arrastados, parecia a cena de guerra, né? Sendo arrastados, deitados no chão e o outro puxando pela farda. Não era uma situação ali simplesmente de dar voz de prisão, ainda que tenha sido dado voz de prisão para muitos deles que acabaram se rendendo. Esses que foram para a mata escolheram ficar amoitados lá e enfrentar as consequências, não é o que parece, e é o que as imagens, na verdade, da operação revelam para a população brasileira. E as pessoas estão fazendo o seu juízo de valor sobre o que aconteceu ali. Agora, quando o Lula vem e diz não houve uma matança e não diz uma palavra sequer sobre os policiais mortos, aí parece que ele está realmente entrando numa interpretação ideológica, progressista, esquerdista da segurança pública, mas que briga com os fatos, né, Júlia? Sim, completamente. A gente tem. Mas vamos lá, gente. Eu tô bem feliz com essa declaração do Lula, porque ele está mostrando para o povo brasileiro, mais uma vez, quem ele é. Né? De uma forma muito esperta, de uma forma sorrateira. Ele tinha feito aquele post no Twitter
Achei, assim, estranhíssimo, mas foi muito bem calculado. Obviamente foi elaborado pela equipe de comunicação dele. Ele usou as palavras que trazem uma comunicação direta, inclusive com o público mais conservador. Falou que, no post, falou que lamentava pela morte dos policiais, que a gente não podia suportar mais essa situação de insegurança, que é tão ruim para famílias. Então, não era o Lula. O Lula, que demorou mais de 30 horas para se manifestar e o fez através de um post no Twitter, não era o Lula. Era a equipe dele, liderada pelo Sidônio, que já tinha pesquisas em mãos que mostravam que nas redes sociais a população já estava ao lado de Cláudio Castro. Só que a máscara cai. A pessoa não dá conta de fingir ser quem é ela, não é, né? E agora, assim, o que me chama a atenção é que já houve 2 institutos de pesquisa que capturaram o mesmo ponto, que a população da favela, em torno de 87%, apoiou a mega operação, quer ver novas operações, e fora da favela, em torno de 80%. Então, isso foi tanto na Quest como na Atlas Intel, que foi divulgado hoje. E mesmo assim, ele deu essa declaração. Então, eu não sei realmente se ele estava são, né? Não sei se naquele momento ali ele estava raciocinando direito, ou se de repente ali ele estava num outro contexto, um contexto mais descontraído, e aí ele acabou fazendo uma fala fora daquilo que tinha sido planejado, mas que bom que ele mostrou quem ele é. E ele mostrou uma profunda ignorância. E não adianta, porque as pessoas sabem muito bem, sobretudo as pessoas que estão na favela, sabem que não tem qualquer diálogo com aquelas pessoas que estavam ali. Que, obviamente, pelos nomes que já foram divulgados, mais de 90% ou já tinham uma ordem de prisão ou já tinham conexão com o tráfico. As outras pessoas ainda estão sendo identificadas, mas a gente já pode colocar sob suspeita pelo fato de estarem na mata à noite. E detalhe, a gente precisa lembrar que a polícia não precisava ter se exposto dessa maneira, tendo feito essa operação desembarcada, porque o governo do estado do Rio de Janeiro solicitou, sim, apoio à Polícia Federal, que tem blindado. E a Polícia Federal entendeu que não deveria participar da operação. Antes disso, o governo do Rio de Janeiro havia solicitado pedido do Exército. O Exército alegou que sem GLO não podia fazer parte da operação. O governo havia solicitado a implementação de uma GLO, Garantia de Lei e Ordem. Não, o governo federal entendeu que também não era o caso. Agora ele acabou de implementar a GLO ali em Belém do Pará, em virtude da COP30. Agora, para o povo do Rio, para o brasileiro, não tem que ter GLO. O que esse governo queria era uma completa inércia do estado do Rio de Janeiro. E é nesse ponto que reside a principal contradição do PT. O PT, ele ama o estado. Ele avoluma o Estado, ele cria vários ministérios, ele abre novas frentes de trabalho, coloca um monte de gente, ele gasta, ele se endivida porque ele ama o Estado, ele acredita que toda a solução de todos os problemas do Brasil reside nas mãos do Estado. Pois bem, quando o Estado age em conluio do Executivo com o Judiciário, e aí sempre ele, o ministro Alexandre de Moraes, parte-se da premissa de que houve erro da polícia. A polícia do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro está sendo tratado como errado, de cara. Então, peraí. Se a polícia é o braço armado do Estado, como é que de cara eles inferiram que houve erro? Então, existe uma contradição intrínseca aí que eu vejo que quase ninguém explora isso, mas o que fica evidente é que o PT ama o Estado, desde que não seja a polícia. Porque a polícia é a última fronteira entre a barbárie. E a polícia do Rio de Janeiro teve coragem, por meio do seu governador, de enfrentar o crime e de fazer essa mega operação que a população aprova e quer ver outras acontecerem. Agora, Homero Marques, as declarações do Lula foram dadas para correspondentes estrangeiros. Fico pensando aqui que ele pode ter escolhido as palavras de forma proposital para levantar uma nuvem de suspeição aí sobre a operação policial
perante a comunidade internacional, de forma que o governo dele sofra menos cobranças pela leniência, pela frouxidão no trato das organizações criminosas. Ou seja, tratando a operação policial como um desastre, ele esconde o próprio desastre da política de enfrentamento ao crime organizado no país, não? Ele pode até, Marcos, aparecer com uma cara melhor para a comunidade internacional. Mas hoje em dia, em época de internet, de velocidade da informação, as declarações dadas à imprensa internacional são como se tivessem sido dadas à população brasileira. Está todo mundo discutindo as declarações do Lula, nós estamos fazendo isso. A população está vendo novamente aquele Lula raiz. O Lula que tem essa visão sobre a criminalidade, como bem disse a Lúcia, existe por parte da esquerda uma repulsa à polícia, né? Uma desconfiança em relação à polícia, é uma total inversão de valores. É óbvio que existem policiais que eventualmente podem ser desonestos. A gente tem há vários exemplos disso, né? E aí nessas situações o policial desonesto ele é pior do que o bandido, mas a grande maioria da força, da instituição, é de gente séria, de gente honesta, é de gente que muitas vezes ganha um salário baixo para uma atividade que envolve um risco altíssimo e que sai de casa todo dia com a incerteza do que vai enfrentar. Atender uma só diligência policial envolve um risco danado. Fazer uma abordagem num veículo, uma abordagem num imóvel, já envolve um risco danado. Você não sabe o que tem do outro lado, você não sabe qual é a situação do determinado sujeito, qual que é a postura dele mental, a postura física. Imagine ir num morro do Rio de Janeiro enfrentar centenas de bandidos fortemente armados, gente cruel. Hoje circulou um vídeo que eu custei acreditar, o uso de um jacaré como instrumento de tortura, como instrumento de dissuasão de inimigos, a partir das cenas que o jacaré produz. Eu não vou ficar aqui reproduzindo o que o jacaré fez, porque é bárbaro, é cruel. Você imagine ter que enfrentar esse tipo de gente que está disposta a tudo, e numa situação de conflito, contra quem está com um fuzil, contra quem está com colete balístico, me parece que assim, tem duas opções se a pessoa não quiser se entregar. Ou é matar ou morrer, não tem outro jeito. Não tem muita sociologia nesse assunto. O uso da força é claramente autorizado nessa situação. A gente espera que a população possa acompanhar essas declarações do Lula, possa agora sim perceber quem ele é de fato. E o PT, não sei se a gente vai falar disso, acredito que sim, mas o PT ainda vai tentar controlar essa narrativa por meio da CPI da Segurança Pública. Vamos voltar a esse assunto provavelmente depois, né, Marcos? Com certeza vamos falar sobre o que o PT vai fazer da CPI do crime organizado. Agora, Guilherme Kilter, essa atitude de leniência do governo em relação ao crime ainda pode ser consertada ou o discurso dos direitos humanos para os criminosos desta vez foi longe demais e está envenenando já a próxima eleição ou a próxima perspectiva de reeleição do Lula? Não dá para consertar sim, Tosi. É só o Lula acordar amanhã e decidir se entregar para a polícia falando que ele é um bandido, corrupto, condenado e que está querendo fazer justiça. Aí a população vai começar a acreditar nele, que ele de fato mudou, se converteu, sei lá, passou por um processo espiritual, igual o Barroso está lá no Retiro agora. Mas se não acontecer isso, todo mundo sabe que é só discurso da boca para fora. Enquanto ele mesmo é condenado na justiça, é um bandido, naturalmente ele vai defender os outros que também são. É intrínseco dele. E a visão de mundo dessa esquerda progressista é essa. Eles acreditam que todos eles são vítimas da sociedade. Aquela velha máxima de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Para eles, todos que estavam lá no morro, com um fuzil atirando os policiais, foram corrompidos pela sociedade. Então, nós temos que ofertar mais políticas públicas para eles, dar mais dinheiro público para eles, colocar eles com mais programas, despejar mais dinheiro lá nas favelas, dar um assistencialismo para as famílias do traficante, por que não? Já teve notícia sobre isso, talvez a gente comente hoje, acredito. Mas, sinceramente, eles vão continuar com esse discurso. Foi o mesmo discurso que todo mundo de esquerda adotou imediatamente depois da operação. E foi automático. E eles não tiveram
uma reunião de alinhamento, o briefing, falar, pessoal, a gente vai seguir essa linha aqui de comunicação para falar que as mães estão enlutadas pelo pessoal que morreu, a gente vai falar que eles precisam de mais políticas públicas e a gente vai falar que o crime tem que ser combatido com os ricos, na Faria Lima. Não, esse discurso automaticamente foi adotado porque é o que eles pensam, é o que eles acreditam. Que o pobre que está lá no Morro da Penha, na favela, ele teve que ir para o crime porque ele não teve opção. Puxa vida, a sociedade empurrou ele para aquilo ali, então existe uma lógica no assalto, né? Eles têm essas frases de, meu Deus, aquela jornalista falou que tem uma lógica no assalto porque ele vai assaltar quando faltam oportunidades. É assim que eles pensam e vão continuar pensando dessa maneira. Essas situações extremas só escancaram ainda mais como esse pensamento é absurdo. E a gente tem visto dos últimos anos para cá, 10, 15 anos, um movimentar aí do pensamento da população mais à direita, mais conservadora, mais individualista, com a tese de que as próprias ações. Ou seja, se o indivíduo está na favela, escolhe pegar um fuzil e atirar no policial, ele morrer é consequência da sua escolha. Não é porque o Estado falhou com ele, o governo falhou com ele, ou as políticas públicas falharam com ele. Porque tem centenas de milhares de pessoas nessas mesmas favelas que escolhem trabalhar honestamente, que não escolhem pegar um fuzil e atirar no policial. Essas pessoas estão sendo oprimidas pelo tráfico. E são essas as mais de 87% das pessoas que aprovam essa operação na favela do Rio de Janeiro. Ou seja, é praticamente impossível para o Lula mudar esse discurso, a não ser que ele passe por uma mudança profunda de vida, entre de fato para a igreja, se converta ou pague sua pena pelo seu crime. Bem, um dia depois da operação policial no Rio de Janeiro, o líder do PSOL, o Guilherme Boulos, tomou posse, a gente lembra, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ele é um interlocutor do Lula, agora com os movimentos sociais, conforme definição dos próprios petistas. E o que chamou atenção na cerimônia de posse do Boulos foi o pedido dele para 1 minuto de silêncio, em homenagem aos mortos da operação policial. Repare que ele não usou a palavra criminoso nem traficante. Antes de falar desse momento sobre o trabalho que eu pretendo fazer na Secretaria-Geral da Presidência, eu queria pedir que todos nós fizéssemos aqui no Palácio do Planalto 1 minuto de silêncio por todas as vítimas dessa operação no Rio de Janeiro, policiais, moradores, por todos eles. A gente vai segurar um pouquinho porque é um minuto de silêncio, não temos que fazer o silêncio, mas tá aí, ó. Pessoal um tanto constrangido, eu fico imaginando aqui, passou na cabeça desse pessoal na hora. Minuto de silêncio pelos policiais, alguns quase recusaram fazer, imagino. Aí, segue o minuto de silêncio, cronometrado, e o problema é que o silêncio é justamente algo que o tráfico impôs nas comunidades, nas favelas, e impõe ainda. E é curioso que ele fala policiais e moradores, né? Só que moradores é um termo que você não distingue se é uma pessoa honesta ou um bandido, porque todos eles moram lá na favela. Então ficou abrangente justamente por isso. Sim, foi uma escolha bem ideológica da palavra. Bem né? específica, não foi à toa. E ele pensou bastante antes de falar. Segue o silêncio, vamos aguardar. Vai seguido de aplausos, veja só. Bem, o Boulos propôs esse minuto de silêncio e ainda puxou as palmas. Ele agora é protagonista dentro do governo Lula. E eu pergunto para Júlia Lucy, Júlia, o Boulos já está fazendo a cabeça do Lula, ou melhor, ele vai fazer ainda mais a cabeça de Lula agora que está tão próxima do presidente no dia a dia? Há sinais disso? Olha, não acredito não. Eu acho que o Boulos foi colocado ali já pensando numa composição eleitoral para tentar desestimular o PSOL de lançar candidaturas próprias em governos importantes, como por exemplo de São Paulo, para não atrapalhar um plano ali no estado de São Paulo, em outras unidades da federação também. Ser bem sincera contigo, Tosi, eu acho que ninguém leva o Boulos a sério. Politicamente falando, né? Ele é um agente político que não tem resultados, ele é aquele agitador
de torcida. Então, ele tem um papel ali no time, mas ele não é articulador, ele não é ouvido por outras forças políticas. Então, ele está ali porque o PT precisa entregar o cargo para o PSOL, e nisso também para o Boulos é muito bom, porque ele aparece mais, ele tem mais visibilidade, ele faz uma graça para o primeiro suplente dele, então fica mais fácil para o PSOL montar uma nominata também. Então tem toda essa questão de estratégia política eleitoral que leva a uma decisão como essa, mas ter impacto, não, ele não tem. Hoje, o que nós sabemos é que Lula escuta muito a Janja, e isso, inclusive, é motivo de desalento por pessoas que fazem parte do PT, que já estiveram no PT há muitos anos e perderam importância para a Janja. Acho que daqui a pouco a gente também comenta sobre essa infeliz personagem que ronda também os acontecimentos políticos brasileiros e brasileiros e internacionais também, né? Sempre quando envolve o Brasil. Mas o que o Lula pensa é próprio dele, faz parte da mentalidade realmente da esquerda, que precisa dividir para dominar. E, sinceramente, assistindo a esse minuto de silêncio, foi tão desrespeitoso com o estado do Rio de Janeiro. Esse minuto de silêncio é um desrespeito para com o sofrimento do povo do Rio de Janeiro. É ignorar por completo que já existe a atuação de um estado paralelo em determinados territórios do Rio de Janeiro, não apenas do Rio, mas do Ceará, da Bahia. Agora, no Rio, há lugares que a polícia não sobe. Há moradores, gente, que relatam não poderem retirar os seus carros de garagem porque a barricada já durava 2 anos. E essa operação foi planejada por mais de 1 ano. Aconteceu nesse dia, não foi por acaso, não. É porque estava acontecendo um encontro das principais lideranças do PCC neste dia. A polícia estava monitorando, fez um trabalho de inteligência e sabia que naquela oportunidade ela poderia pegar os principais líderes. Entrou para matar? Claro que não. Mas é necessário utilizar armas diante de um risco. Meu Deus, isso é tão óbvio. E isso não é só a polícia, não. Qualquer pessoa, se estiver correndo risco de ter a sua vida atingida, tem que se virar com o que for e neutralizar quem oferece risco à própria vida ou de terceiro. Inclusive, dentro da ADPF, que agora o relator é o Alexandre de Moraes, ele já havia falado isso. Que diante da necessidade, a polícia tem sim que usar armamentos. E esse trecho do voto, do posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, foi utilizado dentro da explicação do governador do Rio. Agora, essa explicação do governador do Rio, a ida do ministro Alexandre de Moraes para o Rio de Janeiro, não tem pé nem cabeça, tá? Absolutamente tudo errado, mas eu acho que a gente vai falar sobre isso de novo. Eu queria ouvir também o Marquesi sobre o minuto de silêncio ali, né? Não tem como não comentar. Eu e o Guilherme já fizemos comentários aqui, quebrando o silêncio naquele minuto, porque era muito constrangedor, né, Marquesi? O que é notável na figura do Boulos é como ele copia o Lula, né? O cabelo, a barba, a voz, a entonação, ele emula o Lula de uma maneira, o que é muito significativo, né? Indica quem é a pessoa que ele admira, provavelmente idolatra e provavelmente quer seguir os passos. O Boulos, embora ele tenha perdido novamente a última eleição para prefeito de São Paulo, ele é uma figura politicamente muito relevante para a esquerda. Ele fez mais de 2 milhões de votos. Na última eleição para deputado federal, ele fez mais de 1 milhão de votos. Ele é uma figura que tem muito voto, tem um peso para a esquerda significativo. Esse movimento dele como ministro, a sua nomeação como ministro, provavelmente, além de um acordo com o PSOL, né, em relação à estrutura, ele vai nomear lá centenas, talvez milhares de cargos comissionados, vai colocar toda a companheirada para trabalhar no ministério, também tem a intenção de potencializar politicamente o próprio governo Lula. O Boulos, ele vai tentar nacionalizar a sua figura, né? Provavelmente vai usar a estrutura do ministério para
viajar para vários estados, agitar a militância do PC, do PT e do PSOL, que é importante como componente eleitoral para o PT. Agora, é uma tristeza para o país ter um ministro dessa qualidade, né? Tirando a questão eleitoral do lado, que a gente reconhece que ele é uma pessoa importante para a esquerda, uma pessoa de peso eleitoral, ele não tem densidade nenhuma, não tem densidade intelectual, não parece ser alguém que pensa como a maior parte do brasileiro, especialmente nessa questão da criminalidade. O brasileiro é uma pessoa decente, o brasileiro acredita no trabalho, o brasileiro é contra a invasão de terra, o brasileiro acredita que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. E olha para Brasília ter uma pessoa como Boulos, como ministro. Alguém que foi celebrizado por ser líder do movimento de invasão de terra. Alguém que prega valores que são contrários à população brasileira. É muito triste para a população brasileira. E designa mais uma vez que o objetivo do governo do Lula é promover a si próprio, né? Pensar nas próximas eleições e não na população brasileira, infelizmente. Pois é, agora, Kilter, ao adotar o discurso radical do Boulos, tratar facções como vítimas, o governo Lula abre espaço para a oposição ganhar terreno? Porque a questão de segurança pública tem o potencial de derrubar, eu acredito, o projeto de reeleição do Lula em 2026, né? Se essa pauta seguir com esse calor que tem hoje. E é uma pauta que é difícil de esfriar, porque envolve a segurança das pessoas, o Lula pode estar caminhando aí realmente para problemas eleitorais. Pois é, Tosi, eu falei já aqui algumas vezes que essa pauta da segurança pública muito se assemelha à pauta do escândalo do INSS, porque as duas têm uma capacidade de derrubar a popularidade do Lula de uma forma absurda. Ninguém é a favor de corrupção de dinheiro público, de roubo de dinheiro público. Ninguém é a favor de bandidos matando policiais. Seja a pessoa de direita, seja ela de centro, até de centro-esquerda, tem pessoas que concordam com isso. Agora, qual que é a principal diferença do potencial de derrubada do Lula do escândalo do INSS para essa pauta de segurança pública? O escândalo do INSS ele tem começo, meio e fim. O Lula consegue matar essa investigação. Chegou na CPI do INSS, eles conseguem enrolar, conseguem atrasar, eles já emplacaram ali todo o judiciário, dificilmente leva para frente. Agora, essa pauta de segurança pública é uma pauta estadual. E aí nós temos mais de 5 governadores de centro ou centro-direita que estão completamente engajados nessa pauta, de fazer um forte enfrentamento ao tráfico de drogas, à criminalidade, à bandidagem como um todo. E quando você tem outras figuras no executivo tão proeminentes nessa pauta, coisa que o Lula não é, ele perde muito campo, perde muito da luz ali, muito dos holofotes e fica ofuscado completamente pela figura desses outros governadores. Eu cito aqui governador Ratinho Júnior, governador Romeu Zema, governador Caiado, até o governador Cláudio Castro, governador Tarcísio. São alguns exemplos de governadores que estão batendo forte nessa pauta da segurança pública e só tende a aumentar. Agora, recentemente, o governador Ratinho Júnior já declarou aqui no Paraná que não vai seguir o decreto do Lula sobre as APAES. Foi uma primeira vez que eu vi um governador dizendo que não vai seguir o governo federal em alguma decisão, algum decreto, por exemplo. Se todos eles se juntarem nessa mesma pauta de segurança pública e decidirem irem contra o governo federal, aí ele vai ter uma crise seríssima que ele não vai conseguir resolver até a eleição do ano que vem e potencialmente vai acabar com a chance dele de se reeleger. Porque o brasileiro está cansado. Todo mundo conhece alguém que já foi vítima de assalto, que já foi vítima de um roubo, que já foi vítima de qualquer coisa, seja familiar que foi agredido, ameaçado na rua, gente que morreu. Isso é o mais comum no Brasil, a gente tem mais de 35 mil homicídios por ano. É absurdo, violentos ainda. Então não tem como você querer tentar sair, fazer um jogo de cintura, igual o Lula sempre faz, trazer outra pauta por cima, qualquer coisa do tipo, porque não vai acontecer. Ainda mais vale lembrar que essa também se tornou uma pauta de assunto nacional com o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Uma pauta que ele tem muito forte lá e vai trazer cada vez mais para cá também. Então essa figura dos governadores tende a desgastar cada vez mais o Lula e ele sabe disso. Não é à toa que o ministro Alexandre de Moraes foi visitar o governador Cláudio Castro essa semana e provavelmente eles vão tentar ao máximo pressionar esses governadores. Só que eles unidos têm uma força muito grande que eu duvido que o Lula vai conseguir bater de frente. Você fez menção aí à CPMI do INSS e eu fico imaginando, né? A capacidade de chocar as pessoas, ela tá desaparecendo, porque cada dia se fala em
mais e mais, dezenas de milhões que foram Corrupção não choca mais, né? surrupiados de uma forma tão fácil, com a mão tão leve. Eu faço menção aqui a essa chamada Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Agricultura, CBPA, que recebeu entre 2022 e 2025 221 milhões de reais, né? E arregimentou aí 757 mil cadastros em 2 anos, 757 mil cadastros, e não tinha sequer um funcionário, não tem um funcionário, como num passe de mágica, né, Marquese? Foi fazendo aparecer esse pessoal associado aí, sem sequer ter uma pessoa contratada na CLT, um faturamento de 221 milhões de reais em tão pouco tempo. E aí, né, parece que o problema do dinheiro é esse, quando a gente começa a falar de milhões, dezenas, centenas de milhões, dali a pouco meio que anestesia as pessoas, mas não dá para esquecer do escândalo que é o desvio do INSS, de como ele está muito concentrado, Marquese, no governo petista, em que adquiriu dimensões estratosféricas, né? São 8 bilhões de desvio. Essa é a conta básica. Isso em relação a desconto de mensalidade associativa para sindicato e associação. Tem uma outra ponta do iceberg que tem a ver com empréstimo consignado. Esse fio da meada está sendo puxado. E de fato, né, havia um programa de Estado para permitir um desvio desse tamanho. Ninguém pense o contrário. Um volume de recursos desse, você acabou de mencionar, até dei risada, uma entidade que não tinha funcionário e movimentava centenas de milhões de reais. É óbvio que alguém que deveria ter fiscalizado a celebração do convênio com essa entidade, a execução desse convênio com essa entidade, não estava fazendo isso, é óbvio. Talvez não estava fazendo isso porque estava recebendo uma parte do bolo também, né? Agora, a CPMI do INSS, que é muito bem conduzida pelo presidente, o senador Carlos Viana, de Minas Gerais, e pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, de Alagoas, que inclusive é ex-promotor de justiça, muito bem conduzida, mas a oposição está conseguindo bagunçar um pouco o coreto, né? O governo. O governo está conseguindo bagunçar o coreto. Desde o início tinha uma missão que era de dizer que governos Bolsonaro e Lula se equivaliam nessa questão, que os escândalos teriam começado, que os desvios teriam começado no governo Bolsonaro. Embora houve, de fato, fraudes no governo Bolsonaro, e é preciso investigar as pessoas que foram responsáveis por isso, mas o volume de recursos se expandiu e a habitualidade dessas entidades em conseguir centenas de milhões de reais ficou clara com o governo Lula, né? Eu só lamento que essa tática do governo esteja atingindo alguns objetivos. Algumas pessoas não foram convocadas para depor ainda, né? Se tentou, mas não se atingiu a votação suficiente. É o caso, por exemplo, do irmão do Lula, como dirigente de uma das entidades. Quando se chegou a auxiliares de ex-presidentes da Câmara ou do Senado, a coisa também parou, desandou um pouquinho. A gente espera que o presidente e o relator possam conseguir outros meios de fazer o negócio avançar, porque senão a gente corre o risco de acontecer o que o governo quer que aconteça nessa CPI do crime organizado. Pois é, então vamos falar da CPI do crime organizado que foi instalada hoje, né, no Senado. Um petista, o senador Fabiano Contarato do Espírito Santo, é quem vai presidir a comissão. Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, também da base do governo, vai ser o relator. Ora, o governo Lula não queria que a CPI fosse instalada. Agora ele tem a presidência e a relatoria. Essa CPI comandada pelo PT tem alguma credibilidade, Kilter, de investigar o próprio governo Lula? Tem total credibilidade. É aquele laudo que você fala, o próprio testamento, né? Quando você vai escrever um negócio de próprio punho, eu declaro que eu não sou bandido. Pronto, você vai lá, assina e está declarado, oficialmente registrado para qualquer fins legais.
Agora, me impressiona que isso tenha acontecido. A gente viu uma CPMI do INSS em que a direita conseguiu dar um baile ali de articulação na esquerda, e principalmente no PT. A Gleisi, o Hugo Mota e o Lula foram para uma reunião de urgência. O Hugo Mota já tinha praticamente anunciado quem seriam o presidente e o relator da CPMI. E de última hora ali a bancada da oposição, da direita, conseguiu reverter isso. Emplacaram um presidente e um relator de direita na CPMI do INSS. Não foi o que aconteceu dessa vez. Essa CPI da segurança, que deveria sim ter uma proeminência da direita, foi sequestrada pela esquerda. Eu não sei como isso aconteceu. Era bom a gente ouvir algum dos nossos deputados falar mais sobre esse assunto, como isso chegou a acontecer, por que não rolou, tinha mais gente no plenário, o pessoal estava na CPMI, como que acho que a gente não tem braço suficiente para tocar essas coisas, porque o governo Lula, de fato, a Gleisi deve ter acordado depois de ter tomado ali uma bronca feia do Lula, depois de perder a CPMI do INSS, acho que ela fez mundos e fundos para garantir essa presidência, essa relatoria da CPI. Agora, é claro que não vai ter credibilidade nenhuma. Qualquer tentativa de fiscalização e investigação real do governo Lula nessa CPI da segurança não vai avançar. Quando eles são presidente, quando eles são relator, eles simplesmente escolhem a pauta, escolhem quem vão chamar, escolhem exatamente quem será investigado, qual será a ordem da CPI, e a gente sabe que o PT não vai colocar qualquer coisa que prejudique o próprio governo. A gente viu, surpreendentemente, um prefeito do PT dizer que não, precisa mesmo de arma para combater bandido, algo nesse sentido lá no Rio de Janeiro, um ponto fora da curva, mas dificilmente qualquer deputado vai fazer o mesmo na Câmara, porque a pressão ali é muito grande, o lobby é muito grande e a Gleisi está com os votos contados no dedo para saber quem vai seguir a vontade do Lula e quem não vai. Basta ver agora, mas para mim é assunto cerrado, não vai dar em nada isso daí. Agora, Júlia, é de se torcer para que esses senadores que vão presidir e relatar a CPI do crime organizado são oriundos da força policial, né? São 2 ex-delegados de polícia. É de torcer para que, pelo menos na hora de pautar, de enxergar o que precisa ser enxergado, fale mais o compromisso deles profissional e de carreira em combate ao crime. Falar mais alto do que as alianças políticas é difícil, né? Depois que a pessoa entra no jogo de Brasília, mas é torcer para isso. Estamos sem o teu áudio. Pronto, Ok. tá funcionando. Nós temos alguns aspectos que a gente precisa analisar. A gente está no ano véspera de eleição, né? Então, qualquer candidato ou qualquer político, mesmo que não venha para a reeleição, ele tem as suas bases políticas que cobram dele certos posicionamentos. Então, analisando o quadro do PT ali no Senado, eu vejo que dos males o menor. Porque imagine se fosse o Randolph escolhido pelo PT, né? A gente teria, aí sim, eu digo que não teria qualquer possibilidade de sair algo de positivo. Mas vamos lá, a gente precisa explicar um pouco do jogo político aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, porque é a partir daí, inclusive, que muita gente acaba abrindo o olho também. Uma CPI, ela é um instrumento de fiscalização do poder legislativo, ela tem um prazo específico para funcionar e tem que ter um objeto determinado. Ok. Qualquer governo vai fazer de tudo para não deixar nenhuma CPI funcionar. Por quê? Qualquer CPI é como se fosse uma ferida aberta no braço, por exemplo. Está ali. Você abre a possibilidade de deputados ou de senadores, no caso, mesmo que não ocupando a presidência ou a relatoria, de fazerem falas, de levarem provas e de fazerem perguntas que abre flanco grande para o governo apanhar. Então, o governo ele faz de tudo o tempo inteiro para não deixar abrir nenhuma CPI. No caso da CPI do crime organizado, ela foi aberta muito rápido, então isso mostra que Davi Alcolumbre, senador eleito, presidente da casa, ele chancelou a abertura. E essa chancela, a gente sabe que Davi Alcolumbre é um braço direito
do governo petista, sobretudo agora que houve a liberação da exploração do petróleo ali na margem equatorial, que vai trazer bilhões de dividendos para o estado do Amapá, que é o estado dele. Então, dentro dessa relação que ele tem com o governo federal, houve, por óbvio, uma negociação. Davi Alcolumbre falou assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa. O povo está pedindo. Eu quero uma pauta positiva. Eu quero trazer um tema de interesse da sociedade. Vamos abrir aqui a CPI. Governo, abre, mas eu vou fazer indicação das pessoas. Que foi para a relatoria e para a presidência, que foi o que ele tentou fazer na CPMI do INSS, mas o que aconteceu? Não foi uma vitória de articulação da direita, não foi isso. Ali foi um erro. Na hora da votação, simplesmente a liderança do governo fez a conta errada de quantas pessoas estavam ali presentes, fez o cálculo errado e a Tereza Cristina, a senadora Tereza Cristina, espertamente percebeu esse lapso e colocou em votação na hora que tinha menos gente da esquerda para votar. Então foi uma jogada de mestre da Tereza. Não foi porque a oposição conseguiu articular e foi uma vitória da oposição. Não, foi uma vitória da Tereza Cristina que percebeu essa oportunidade e conseguiu cravar alta. E dentre os petistas, o Contarato é realmente o mais moderado de todos. Certamente, dentre os petistas, ele é o nome menos tendente a passar pano para o bandido, né? Além disso, nós temos os outros membros. Eu vou ler aqui quais são os membros que estão participando. A gente tem do PL, o Márcio Bittar, que é do Acre, Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, estará presente, Magno Malta, que também é do Espírito Santo, e Hamilton Mourão, do Republicanos, que é do Rio Grande do Sul. Tá? Participam também os senadores Otto Alencar e Ângelo Coronel, ambos do PSD da Bahia, e também foram indicados os senadores Marcos Duval, do Podemos, Jorge Cajuru, do PSB, e Rogério Carvalho, do PD de Sergipe. Tem também aqui suplência, inclusive recaindo sobre Sérgio Moro, a suplência, e sobre também o Girão, do Novo do Ceará. Então, nós temos nomes muito fortes na titularidade da CPI, que tem uma grande oportunidade de trazer muitos dados. E, gente, tem uma coisa que a direita brasileira precisa entender neste momento. Faltando menos de um ano para a eleição, finalmente, a direita conseguiu encaixar uma pauta no nosso país. Uma pauta que se comunica com amplo espectro da sociedade. Uma pauta que não é difícil falar sobre ela, porque todas as pessoas do Brasil, sobretudo as mais pobres, elas sofrem com o problema da insegurança. E quem tem o melhor discurso e comprovadamente os melhores resultados é a direita. Então, a abertura dessa CPI foi maravilhosa. Por mais que esteja na presidência um senador do MDB e na relatoria o Contarato, que, detalhe, além de ser ex-delegado, é do Espírito Santo, que é um estado majoritariamente conservador. Também tem isso. A base dele não é a mesma base do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, por exemplo. O Espírito Santo é um estado que tem um perfil diferente. Bolsonaro sempre ganha lá. Então, a população é capaz de votar num senador que ela goste, mesmo ele sendo um pouco ali, mesmo estando no partido errado ou tendo aspectos de centro-esquerda, como é o caso do Contarato, mas ele ainda tem, porque eu acompanho o trabalho dele de perto, ele tem sim pautas que se comunicam diretamente com esse desejo de uma ala conservadora do Espírito Santo. Então foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para a gente, a abertura dessa CPI, e finalmente a direita tem uma oportunidade de cravar um discurso, de falar com a população, de conseguir ter conexão com um amplo aspecto da população, e a partir daí sim nós temos condições reais de virar o jogo para o ano que vem. Homero, qual a tua perspectiva do que vem aí na CPI do crime organizado? Marcos, é difícil de antecipar. Agora, o movimento do governo para a abertura da CPI não me parece que tenha sido algo positivo para nós, porque me parece que houve dois objetivos claros do governo
ao pedir ao Alcolumbre a abertura da CPI? Primeiro, sequestrar a pauta para ele, né? Quando for falar de segurança pública e crime organizado, o governo vai dizer, não, nós que pedimos a abertura da CPI no Senado para tratar desse assunto. Veja como a gente está interessado em fazer isso. Colocamos lá 2 delegados, um na presidência e um na relatoria. Vamos tratar isso de maneira muito séria. Então, é sequestrar a pauta, né? Como se fosse um teto para que o que venha de baixo fique contido. E, em segundo lugar, dividir responsabilidades. Dizer que, no final das contas, a responsabilidade pela situação do país hoje em relação à criminalidade não é do PT, ou não é só do PT, não é só do governo federal, mas é dos estados. Não foi por acaso que hoje à tarde foram convocados diversos governadores para prestar depoimento na CPI. É um convite, né? Eles vão se eles quiserem, mas provavelmente os governadores não vão, sabendo que são seres políticos, não vão deixar de comparecer à CPI. E aí vai ficar aquela história. Bom, você, governador Tarcísio, você é do estado sede do PCC, o que você tem a dizer sobre isso? Você é governador X ou governador Y, você teve um problema grave na segurança pública do seu estado. Ou seja, vai haver uma confusão proposital na cabeça das pessoas que a responsabilidade é compartilhada. Existe o risco de que, para o governo, de que a CPI perca o controle, que acabe se revelando, por exemplo, uma ligação do narcotráfico com o governo federal, uma leniência do governo federal com o narcotráfico, algum diálogo cabuloso do governo federal com o narcotráfico? Existe, mas o governo vai tentar o máximo possível manter ali um ambiente controlado. Entre os senadores da oposição, nós temos alguns senadores que têm força, que têm bastante peso, né? O senador Flávio Bolsonaro, o próprio Hamilton Mourão, como suplente o senador Sérgio Moro, que é um especialista nesse assunto. Agora, nós também temos alguns representantes que deixam a desejar, né? O Marcos Duval, por exemplo, é café com leite. Então, quando ele começa a falar, você não sabe se acredita ou não acredita. Vamos ver o que vai sair dessa CPI. A gente espera que, no final das contas, prevaleça o interesse do povo brasileiro, que está com medo, está sofrendo assalto, está sofrendo com a violência, né? Tomara que seja, mesmo que por vias tortas, um instrumento para a gente tentar diminuir o que acontece no Brasil de crime. Bom, vamos mudar para um outro assunto agora. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está sendo julgado pelo TSE por suposto abuso de poder político e uso indevido da máquina pública na eleição de 2022. Ele foi absolvido pelo TRE do Rio de Janeiro no ano passado por falta de comprovação suficiente de nexo eleitoral. Curiosamente, o assunto foi pautado no TSE horas depois da operação da polícia nos morros do Rio de Janeiro. Foi uma coincidência, dizem alguns. O que dizer desse julgamento no TSE, Kilter, principalmente do timing em que isso está sendo analisado pela Corte Eleitoral? Não é dúvida nenhuma, Tosi, de que o PT, a esquerda, emparelhou completamente o sistema judiciário e o TSE não foge disso, não é nem um pouco diferente. Mas podiam ter disfarçado um pouco, né? Foram horas depois, quase simultaneamente a operação. Disfarçar para quê, né? Já não tem mais essa preocupação. E não tem ligação, né, explicitamente política. Então, para eles, usar o judiciário é a melhor coisa que tem. Porque você consegue anular ali uma operação sem atrair para si a parte negativa política disso, a parte negativa de imagem. Para o Lula ir lá e cortar a asinha do Cláudio Castro, tem um preço muito grande. Esses 80% de moradores da favela que apoiam a operação vão passar a desaprovar o Lula por essa ação. Agora, quando é um judiciário independente, como o Lula gosta de falar, e falou isso várias vezes para o Trump, para o governo americano, aí não tem problema fazer isso, cortar as asas do Cláudio Castro ou intimidar ele de qualquer forma, porque essa impopularidade, essa rejeição não é passada automaticamente para o PT e para o governo Lula. É uma estratégia. Agora, o que é impressionante é a convergência de ações no mesmo tempo. Depois da operação, menos de 48 horas depois da operação, a gente viu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pedindo a prisão do Cláudio Castro. A gente viu o PSOL pedindo seu impeachment.
A gente viu o ministro Alexandre de Moraes mandando um ofício com mais de 20, quase 20 questionamentos para serem respondidos por ele, para saber se todos os padrões, as normas ali do STF, da DPF das favelas foi seguida para a realização dessa operação, e nós tivemos o julgamento marcado pelo TSE da cassação, possível cassação do mandato do governador Cláudio Castro. Não me surpreende que tudo isso tenha acontecido em uma janela tão curta de tempo. Logo depois, inclusive, ele triplicou o seu número de seguidores. Para quem não conhecia Cláudio Castro, quem era o governador do Rio de Janeiro, se você fosse na rua em qualquer outro estado e perguntasse quem que é o governador do Rio de Janeiro, dificilmente as pessoas iam saber. Até dentro do próprio Rio de Janeiro, tinha gente que não sabia muito quem que era o Cláudio Castro. Agora, ele se tornou o nome mais comentado nacionalmente. Está em todos os portais de notícias, está em todas as redes sociais, todo mundo sabe quem é o governador. Só que esse aumento de popularidade repentino tem um preço. Coloca um alvo gigante nas suas costas também, e é exatamente isso que está acontecendo agora no TSE e toda essa perseguição política e jurídica a ele. Não é do dia para a noite que você recebe uma visita pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Poucos tiveram essa façanha ou essa conquista de fazer o ministro sair ali do seu Olimpo para se deslocar até o mundo dos plebeus, onde há o executivo, onde se lida com a população. Então, de fato, Cláudio Castro conseguiu mover montanhas simplesmente combatendo o crime organizado. Eu acho que aí tem, né? Pois é, a questão é o timing, né, Júlia? Porque, vamos lá, que talvez o Cláudio Castro, não sei, a gente não viu a realidade do Rio de Janeiro, mas talvez pudesse ter alguma coisa, alguma pendência com a Justiça Eleitoral lá. Mas marcar no mesmo dia da operação a retomada do julgamento, com a desculpa de que não, é que vai se aposentar alguém, nós precisamos analisar, essas coisas dificilmente acontecem por coincidência, Júlia. Não, ficou evidente, né? Tá funcionando? Tá escutando? Ficou evidente, né? Assim, é vexatório. Não tem outra palavra? Foi vexatório. Aliás, o comportamento do judiciário diante desse evento, né, como um todo é vexatório, porque o monitoramento, a fiscalização, o controle da atividade policial, de acordo com a nossa Constituição, é obrigação do Ministério Público. Ok, mas quem deveria, no caso de um processo aberto contra um governador de estado, quem deveria atuar no caso seria o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, não o STF. Mas, aproveitando-se da DPF das favelas, que foi instaurada no mesmo ano da abertura do inquérito das fake news, no ano de 2019, o inquérito continua aberto, a DPF que deveria tratar de questões abstratas, porque trata de preceitos da Constituição Federal, foi utilizada, foi instrumentalizada como uma oportunidade de colocar o Supremo, não o STJ, o Supremo, no meio dessa discussão, no centro dessa discussão, e mais uma vez, ele, o super, o incrível, o onipresente, o onipotente, o magnânimo Alexandre de Moraes. Então, gera um constrangimento para a gente que comenta, porque fica tão óbvio que existe um Brasil profundo, daquele brasileiro que luta para sobreviver, que acorda cedo, que muitas vezes deixa de sair de casa, ou então deixa de aceitar um emprego noturno porque tem medo de retornar para casa, que vive uma vida absolutamente limitada pelas questões de insegurança, tem medo. E aí, por outro lado, um Brasil gordo, um Brasil que nada no dinheiro, um Brasil que anda com vários seguranças em carros blindados e que não tem a menor noção do sofrimento das pessoas. Né? E aí esse Brasil aqui quer atrapalhar o trabalho do governo, do Estado, que se colocou no seu papel, no exercício do seu papel institucional, que é de combater o crime, que é, no caso dessa operação, que era evitar que a área geográfica de domínio, né, do crime organizado fosse expandido. Porque, repito, são grupos paramilitares com armas de exército, que dominam territórios, que impõem leis próprias, que utilizam de mecanismos próprios, como foi citado aqui, né, o uso, inclusive, de jacaré e diversas outras formas de tortura, coisas absurdas, impostas, inclusive, em relação a mulheres e crianças,
É mulher que é morta, é menina que é morta porque não quis se submeter sexualmente ao líder do tráfico. Então, é um ambiente que não é mais o Brasil. Por isso que é narco-estado. Por isso que é importante brigar por essa denominação, por essa classificação, porque já passou há muito tempo de um simples crime organizado. Já não há Estado oficial brasileiro mais nesse território. E aí, na realidade, não foi no mesmo dia, foi no dia seguinte. No dia seguinte, a operação marca-se o julgamento do TSE da ação que pode tornar Cláudio Castro inelegível. E aí é importante a gente falar dessa ação. É um recurso que veio do TRE, subiu para o TSE, que o TRE do Rio de Janeiro entendeu que não havia problema. Porque a acusação é o governador Cláudio Castro havia feito contratações para algumas estruturas ali do Estado para se beneficiar e ter vantagem na sua campanha. Só que no TRE houve a decisão de que essas contratações não trouxeram vantagem para o governador. Aí entraram com recurso, subiu para o TSE e marcou a audiência no dia seguinte. Então, assim, eu classifico como vexatória essa atitude. Agora, por um lado, eu acho que é mais um elemento, repito, que faz com que mais pessoas abram os olhos para o estado de coisa que estamos vivendo e do conluio que existe hoje do poder público, pelo menos para não combater o crime. O poder público auxilia no processo de inércia ao combate ao crime. Isso a gente pode, sim, afirmar. Eu acho que o Mero pode comentar também isso, mas, Mero, deixa eu introduzir mais um tema, depois você pode comentar os dois de uma vez, que é o seguinte, tem a ver com a liberdade de expressão. E você conhece bem como isso está relativizado no país, né, Homero? A plataforma X recebeu uma ordem de um juiz do Distrito Federal para apagar uma publicação do deputado Nicolas Ferreira que chamou o PT de Partido dos Traficantes. Caso essa postagem não seja apagada em 48 horas, a plataforma poderá ser multada e responder por danos de responsabilidade civil. O juiz Wagner Pessoa Vieira afirmou que imunidade parlamentar vale para falas feitas dentro da Câmara dos Deputados. Veja o que ele disse. As assertivas pronunciadas em ambientes externos àquela casa legislativa, inclusive virtuais, somente estão imunes quando estritamente vinculadas ao exercício do mandato. Ora, o PT moveu ação contra 5 parlamentares que chamaram a sigla de Partido dos Traficantes e pede indenização de 30 mil de cada um deles. Além do Nicolas, o partido processou a Bia Kicis, o Carlos Jordi e o Gustavo Gayer, além do senador Flávio Bolsonaro. Eu repito aqui, o alegado crime foi de chamar o PT, P de partido, e T dos traficantes. Partido dos Traficantes. Não podia ter feito essa associação. Partido dos Traficantes. Essa foi a crítica aos parlamentares. Não falem. Agora, assim, o que isso nos diz, Marquese, sobre a liberdade de expressão no país? E eu quero aproveitar aqui, porque a gente não recebeu até hoje o Marquese aqui no Última Análise. O Marquese, ele esteve entre uma das pessoas censuradas, bloqueadas suas redes sociais, né, na campanha de 2022, porque compartilhou uma postagem de uma manifestação que ia acontecer em Nova York, que só veio descobrir isso bem depois, né, quando já havia um prejuízo enorme para suas redes sociais. E aí, Marquese, então, aproveitando a gente ter você aqui no Última Análise pela primeira vez, quero que se faça considerações sobre essa decisão do juiz aí contra o Nicolas, que ele não teria essa liberdade de chamar o PT de Partido dos Traficantes, e também relacione um pouco aí com o teu histórico pessoal e como a relativização da liberdade de expressão pode chegar a um ponto que tira alguém do cenário político, que foi praticamente o que aconteceu com você em 2022, né? O ministro Alexandre de Moraes fazendo escola. O que aconteceu comigo, eu fiquei entre 2022 e 2023 6 meses sem rede social, porque um post que eu havia feito compartilhando o local de um protesto contra os ministros do STF em Nova York foi compartilhado num grupo de WhatsApp. Isso acabou chegando nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, a gente sabe hoje em dia, né, que encaminhou um pedido para o TSE, que no mesmo dia, um relatório feito pelo Talhaferro, Eduardo Talhaferro,
encaminhou de volta, me identificando, né? Também havia outras publicações nesse mesmo relatório, mas ele só conseguiu identificar a minha como eu como autor. Eu já até falei com o Talhaferro a respeito disso, né? Acho que ele se redimiu com o Brasil pelo que ele está fazendo, mas em questão de horas, o ministro Alexandre de Moraes, que tinha mandado para lá, recebeu de volta o relatório no STF e mandou tirar todas as minhas redes sociais do ar. E eu só saberia o que tinha acontecido semanas depois, quando eu, na Assembleia Legislativa do Paraná, eu era deputado naquela ocasião, eu peguei o telefone, era uma noite, como agora, eu peguei o telefone e falei, não é possível, ninguém me comunicou, não estou sabendo de nada. A gente já tinha entrado com 2 ações contra as redes sociais para tentar saber o que tinha acontecido. Peguei o telefone, liguei lá no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, falei com a atendente, que foi muito educado, aliás, e perguntei para ela, olha, eu sou o deputado Homero aqui do Paraná, será que tem alguma coisa contra mim aí? E aí ela falou, espera um pouquinho que eu vou procurar. Alguns minutos depois ela disse, olha, tem sim, tem sim. Eu falei, o que é? O que eu fiz? Falei, olha, você constitui um advogado aqui, venha pessoalmente no gabinete do ministro, porque o processo é em papel, não é nada eletrônico. O processo é sigiloso, você vai receber uma cópia, vai ter uma marca d'água dizendo que você não pode divulgar nada a respeito, e aí você vai saber o que aconteceu. E aí eu soube o motivo da minha censura. Depois disso, movi uma ação contra a União, ganhei a ação por danos morais, mas o ministro Alexandre de Moraes mandou cassar a sentença e mandou processar o juiz no CNJ. Basicamente, essa é a minha história. Mas o ministro Alexandre de Moraes fez isso com centenas de pessoas durante as eleições, especialmente na intenção de desequilibrar as eleições a favor da esquerda. Isso é óbvio. É claro que isso aconteceu, né? E criou toda uma jurisprudência que foi aplicada agora contra o Nicolas nesse caso. Essa decisão dizendo que ele não tem imunidade parlamentar porque está fora do Congresso está errada. Me desculpe, está errada. A Constituição é clara. Os parlamentares são violáveis por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. E isso vale para o país todo. O Nicolas é deputado federal. Em tempos de internet, 95, para não dizer mais, por cento da atividade parlamentar é exercida por meio da internet, que é assim que o eleitor se comunica com o seu parlamentar. E é bom que seja assim, isso facilitou muito para que o eleitor possa cobrar o trabalho do seu parlamentar, acompanhar a votação dele, como é que ele está votando, como é que ele está deixando de votar. E a crítica do Nicolas é uma crítica política, e quando a gente fala do aspecto político, existe uma maior amplitude da liberdade de expressão. É evidente que o Nicolas está fazendo, com ironia, uma crítica ao partido, né? O partido que defende, na visão dele, os traficantes. É uma avaliação subjetiva, uma crítica que ele está fazendo. Está, evidentemente, protegido pela liberdade de expressão, especialmente porque ele é um parlamentar, tem a representatividade de milhões de pessoas, eu imagino, em Minas Gerais, e é bom que os parlamentares possam ter a liberdade de falar o que eles querem, porque isso faz bem para a democracia. Faz bem porque um grupo pode controlar o outro. E essa liberdade também vale, aliás, para o pessoal do PT. Né? O pessoal do PT sempre chama os outros de fascista, genocida, não sei o que lá, não sei mais o que. São acusações graves, mas que a jurisprudência, em regra, entende que se trata de uma crítica política, uma crítica irônica, enfim. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode falar mal de político sem nenhuma preocupação, porque não existe crime contra a honra, em relação ao político. Da mesma forma, eles podem falar das outras pessoas, talvez seja uma troca interessante de fazer. É um erro, né? Um erro que tem fundamento numa jurisprudência criada pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal, que faz mal para o país, porque restringe o debate, restringe a fiscalização de um grupo pelo outro e leva o Brasil para um caminho de autoritarismo que a gente não tinha, né? Infelizmente. Pois é, Júlia Lucy, agora nós temos o crime de ataque à reputação das instituições e dos partidos, né? Se você falar alguma coisa que ofenda um partido político, que considere-se uma instituição, você está correndo risco aí de receber multa, de ter as suas redes sociais bloqueadas, porque isso é uma inovação, né? Como se tivesse honra, né? Não, o PT, o Partido dos Trabalhadores, ou o PL, ou o PDT, ou seja, qual for o partido, tem uma honra e você criticá-lo de forma mais agressiva, mais incisiva, isso não pode. Ora, é justamente a base da democracia você poder falar, chamar o Partido dos Trabalhadores de Partido dos Traficantes, chamar, sei lá, o PL, se fosse o caso, de Partido dos Larápios, seja o que fosse, né?
haveria... Você foi longe, hein? Não, eu tô dando um exemplo assim, bem dispare para mostrar assim, olha, as pessoas têm que ter o direito de falar, de se manifestarem. Não existe essa honra da instituição como querem fazer agora valer no país. Quando a gente pega a fala de um deputado, como o Marquese colocou muito bem aqui, o deputado ele é protegido por quaisquer de suas opiniões e de suas palavras. Então, absoluta, assim, ele pode falar a opinião dele. Agora, essa proteção não significa que não possam ser movidas ações contra a pessoa, né? E aí a gente tem alguns tipos penais, como, por exemplo, da injúria, da calúnia, da difamação, que valem também para o ambiente das redes sociais. E proteção da imagem da instituição também é algo previsto no nosso ordenamento jurídico, né? Isso, inclusive, é um instrumento bastante utilizado para defesa de imagem, de reputação de empresas, por exemplo. Então, a gente entra, por ser política e por ter sido feita uma declaração por um deputado que é protegido materialmente pela Constituição, a gente entra numa zona de discussão aí, né? Se, por um lado, ele tem o direito de dar a opinião dele, por outro lado, também é compreensível que um partido, vou deslocar o fato de ser o PT, por um lado, é compreensível que o partido exija a reparação de um possível dano à imagem, até mesmo porque uma coisa é você falar assim, eu não gosto do PL. Outra coisa é eu falar assim, o PL é um partido de ladrões. Então, há uma margem para que os deputados do PL, a liderança do PL, venha solicitar reparação de um possível dano à imagem, né? Então, eu acho que pode ser considerado um excesso a obrigatoriedade de retirada da fala do Nicolas, por ele ser um deputado, estar protegido, mas não significa que essa ação não encontra qualquer tipo de abrigo no direito brasileiro. Isso é importante de a gente destacar. Uma coisa é eu expressar um sentimento, uma preferência, outra coisa é eu imputar algo sem trazer uma prova. Então, nesse caso, uma prova concreta, né? Então, nesse caso, acho que abre uma discussão, sim, que pode ser feita. Inclusive, a minha opinião sobre a completa aceitação do presidente Bolsonaro de algumas alcunhas que foram colocadas sobre ele, como nazista e fascista, eu, por exemplo, se eu fosse Bolsonaro, eu não teria aceitado. Eu teria entrado contra quaisquer pessoas que tivessem falado isso de mim. Porque quando você não reprime, tá? Tem coisas que não é meramente opinião. Né? Uma coisa é falar assim, uma pessoa falar assim, eu não vou com a cara do político X. Outra coisa é eu falar, o político X é nazista. O político X é fascista. O político X é ladrão. Então, há uma diferença entre opinião e imputação de crime. Então, por isso, no caso do presidente Bolsonaro, eu acho que ele foi bonzinho demais, eu acho que ele foi liberal demais, no sentido de, deixa falarem o que quiserem. E isso foi um erro, porque colou nele. Para muitas pessoas que não têm a menor ideia do que vem a ser nazismo, do que vem a ser fascismo, simplesmente acharam normal continuar reproduzindo isso e continuaram reproduzindo. E a gente sabe que na política, na maior parte das vezes, uma narrativa, se contada várias vezes, ela acaba tendo mais força do que os próprios fatos. Então, se eu fosse advogada de qualquer partido e o meu partido, e esse partido, que é meu cliente, tivesse algum tipo de associação, eu entraria com a ação sim, para evitar que viesse a colar algo que não necessariamente foi provado. Deixa eu ouvir o Marquese. Marquese, eu estava vendo aqui que o próprio ministro Alexandre de Moraes escreveu nas suas doutrinas, aí, nas suas decisões, que a liberdade de expressão inclui o direito de ser incisivo, provocativo e até injusto, desde que não haja incitação à violência. E aí eu te pergunto, qual que é a tua visão de alguém que tenha chamado, como o Nicolas fez, o PT de Partido dos Traficantes? Envolve aí uma ofensa a alguma honra? Porque
sentido jurídico, haveria honra para uma instituição? Marcos, talvez você tenha mencionado uma decisão do Alexandre de Moraes antes do movimento da STF desequilibrar as eleições, porque toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal antes era nesse sentido, olha, liberdade de expressão é fundamental para a democracia, liberdade de expressão inclui o direito de desagradar, quem não quiser ser mal falado que saia da política. Agora, quando eles se tornaram alvos, né, de críticas da população, o negócio mudou. Na prática, daí a teoria foi outra. E a Júlia foi muito sincera, eu achei muito inteligente o que ela falou, uma posição muito defensável. Quando você é vítima de uma acusação, na imputação de um fato grave, toda aquela teoria que você tem de democracia e liberdade de expressão é colocada à prova, porque você sente realmente aquilo. Eu acho que no caso desse, do Nicolas, ele não está imputando, na verdade, um fato para o Partido dos Trabalhadores. Ele está falando Partido dos Traficantes, no sentido de que é o partido que, pela sua política, promove ações que não são de segurança pública. Me parece que é isso, né? Eu não estou dizendo que não existe limites à liberdade de expressão. Se o fato não tem relação com o mandato, por exemplo, ele não está protegido. Quando o juiz do caso do Nicolas disse que não tem relação com o mandato, eu não posso discordar mais. É óbvio que tem ligação com o mandato. Ele está fazendo uma crítica política ao partido que governa o país. Seria diferente, por exemplo, se ele estivesse atribuindo um crime ao vizinho dele. Vizinho que ele não gosta, porque, sei lá, um dia brigaram, um galho da árvore do vizinho estava caindo na propriedade dele, eles brigaram. E aí ele pega a condição de parlamentar e começa a atribuir crimes ao vizinho, sem nenhuma relação com o fato. Aí também o parlamentar não é melhor do que ninguém, né? Nesse caso, sim, ele teria que ser responsabilizado. Mas não me parece ser esse caso que está sendo julgado. E me parece que o PT sabe disso, porque os membros do partido usam a sua liberdade de expressão, usam da sua imunidade parlamentar a todo momento para fazer acusações e para grudar epítetos negativos contra os outros, especialmente da direita. Agora, Tosi, é uma decisão absurda, mas não me surpreende. Em maio desse ano, a gente teve uma decisão muito parecida da Justiça contra o vereador de São José dos Campos, Tomás Henrique. O que aconteceu? Ele fez um vídeo relacionando o PT ao PCC. O PT foi lá, processou o vereador e ele foi condenado a pagar R$5 mil de indenização ao Partido dos Trabalhadores, além de uma cláusula ali de que se ele voltar a associar o PT ao crime organizado ou ao PCC, ele vai ter que pagar uma nova multa, ou seja, uma censura futura, se é que isso existe. No vídeo, porém, contudo, entretanto, a única coisa que ele faz é associar o ministro Flávio Dino a uma liderança política da facção criminosa do Comando Vermelho, porque o líder do Comando Vermelho teria visitado ministérios, incluindo o Ministério da Justiça, tirando fotos com deputados e se portou como uma liderança política dentro do governo e também falou que no governo Lula teve um aumento de criminalidade. Só isso. Ele citou manchetes, você pega o vídeo, ele está falando manchetes, aconteceu isso, aconteceu assado, e por conta disso foi processado com o discurso de fake news. Não era... Claro, teve calúnia, difamação, danos morais e tudo mais, mas a base de todo o processo que o PT montou era que colocou fake news. Então, quando veio uma notícia como essa, quando eu vi já a campanha PT Partido dos Traficantes, eu já imaginei, vixe, vão ser processados, o PT não vai deixar barato. Dito e feito, foi o que aconteceu. O PT processou, só que eu não imaginei que iam ganhar a causa tão rápido. O juiz já deu uma liminar de urgência, mandando o X remover o post em 48 horas. Também não sei se o X vai cumprir essa ordem judicial. O Elon Musk, o X, tem esse histórico, né, de não cumprir decisões absurdas da justiça contra a liberdade de expressão. Aposto que se fosse o Instagram, a Meta, talvez cumprisse. Mas ainda não foi retirado do ar. Então, eu suspeito que eles dificilmente vão cumprir isso. Vai ter que escalonar para outras instâncias, para outras redes sociais. Até agora não aconteceu. Então, de fato, a gente tem uma liberdade de expressão ampliada para quem é de esquerda e reduzida para quem é de direita. A verdade no Brasil é essa. São os fatos, não adianta a gente brigar com isso.
eu tenho que cuidar com as minhas palavras na tribuna, mesmo sendo vereador, tendo mandato e supostamente uma imunidade parlamentar nas minhas críticas relacionadas ao mandato. Mas mesmo assim ainda tenho que cuidar das minhas palavras, porque eu sei que eu posso ser processado por algo que, se uma vereadora do PT falasse, dificilmente seria condenado. Então, essa é a realidade que nós, enquanto políticos de direito, enfrentamos hoje no Brasil. É um policiamento, uma censura prévia que a gente tem que acatar todo dia e, conforme a gente vai avançando essas pautas, vai ficando cada vez mais evidente. Um absurdo completo. Bem, rapidamente, um tema que não pode passar batido hoje. A 10ª Vara Federal do Distrito Federal decidiu derrubar uma multa de 10 bilhões imposta à holding JF, a empresa dos irmãos Batista, no âmbito da Operação Greenfield, derivada da Lava Jato. O juiz Antônio Cláudio Macedo da Silva teria visto coação no acordo de leniência, além de o que ele chamou de, aspas, onerosidade excessiva. Trata-se de mais uma vitória da empresa que vem na esteira da decisão do Dias Toffoli, que em 2023 suspendeu a aplicação da mesma multa. Lembrando que nesse acordo de leniência, a JF admitiu pagamentos ilegais a mais de 1.800 políticos de 28 partidos diferentes entre 2006 e 2017. As propinas eram financiadas com recursos desviados de empresas públicas, BNDES, Caixa Econômica, FGTS, e também com lucros da própria holding. Os delatores da JF confessaram ter subornado ministros, governadores, senadores, deputados para aprovar medidas de interesse do grupo. E foi nesse período que o BNDES, a gente tem que lembrar, injetou bilhões para financiar a expansão da JBS para fora do país. Olha, daqui a pouco não será surpresa, Homero, se a JF vier a ser indenizada nesse caso, do jeito que as coisas andam, né? Começou em 10,3 bilhões, agora o juiz quer baixar para 1 bilhão, talvez, e a JF fala que o razoável seria uns 500 milhões. Mas o fato é que houve muita coisa revelada, muita corrupção, muita falcatrua revelada que veio à tona em acordos de leniência assinados, reconhecidos em cartório, e agora, de repente, sequer essa multa acabará sendo cobrada. Isso pode ter um efeito também de contaminar outros acordos de leniência que ainda estão válidos da Lava Jato, não, Homero? Marcos, vocês vão se lembrar, no final de 2023, essa história do acordo de leniência com a JF, que é a controladora da JBS, a empresa dos irmãos Batista, o Joesley e o Wesley. No final de 2023, o ministro Dias Toffoli, quando estava em plantão no STF, ele suspendeu esse acordo de leniência. O acordo de leniência, basicamente, é quando a empresa admite que fez coisa errada, né, e para que ela e os seus controladores, seus dirigentes não sejam processados, eles fazem um acordo para devolução de recursos, para pagamento de uma multa, enfim. Né? A empresa vai lá, lê, se concorda, assina. E o grupo JF foi lá, concordou e assinou. No final de 2023, eles chegaram para o STF e disseram, olha, na verdade a gente foi pressionado a fazer isso, não? Porque estava uma situação muito complicada, eles estavam espremendo o nosso braço, né? Tem até um termo em inglês para essa expressão, e agora a gente sabe que havia umas conversas entre os procuradores e o juiz do caso, então a gente quer que o senhor suspenda. O Toffoli teve a sorte de estar como relator naquele momento, suspendeu, né? Suspendeu, e mais do que isso, mandou dar acesso à empresa àquelas gravações da operação spoofing da Polícia Federal, que tem a ver com o hacker que hackeou os procuradores da Lava Jato, enfim. Na jurisprudência do STF, você jamais poderia utilizar esse tipo de prova, mas, como é para beneficiar algumas pessoas, eles autorizaram, deram acesso à JF, que depois dessa suspensão pelo STF, agora está movendo essa ação em Brasília para anular o acordo, ou pelo menos reduzir o valor do acordo. E o juiz, em primeiro grau, mandou reduzir o acordo. Entre outros motivos, disse que o faturamento que foi utilizado como base para o acordo era o faturamento global do grupo e não o faturamento nacional, e que isso estava errado. Enfim, eu não conheço o juiz, a gente presume que ele seja uma pessoa treinada, qualificada para isso, afinal de contas é um juiz federal, né? É muito
complicado você admitir que um grupo que admitiu ter feito coisa errada é um grupo comandado por pessoas que não são neófitas, né, têm grande experiência, certamente foram assessorados por ótimos advogados. Aliás, esqueci de um detalhe. Um dos advogados do grupo era o ex-ministro Ricardo Lewandowski, do STF, assim como era também, não naquela ação, mas em outras ações, a mulher do Dias Toffoli, que era advogado do grupo. Não sei se isso trouxe alguma facilidade no STF. Mas, enfim, acho complicado que o grupo fale agora. Olha, assinei, mas não li, ou assinei, mas estava premido. Me parece errado, né? Me parece que esse fundamento não está certo. E como você disse muito bem, vai abrir uma porteira aí. E daqui a pouco é a União que vai ter que indenizar essas pessoas. O jeito de você ficar mais seguro no Brasil é confessar a corrupção ou ser bandido, viu? Porque ser honesto tá difícil. Apesar de todas as malas de dinheiro, né, Júlia Lucia? Aparecem as malas de dinheiro, inclusive nesse caso da JBS, teve um camarada aí, uma figura alta da República, que estava com uma mala de dinheiro com 500 mil reais, pulandinho de um restaurante de um lado para outro, e não se ouviu mais falar do camarada, né? E assim como não se ouve mais falar de várias das pessoas que foram apanhadas em flagrante corrupção, que confessaram, que assinaram, mas depois dizendo que não, mas o procurador lá conversava com o juiz, bolavam estratégias, isso jamais poderia ter acontecido, anula-se tudo, né? A gente está vendo realmente o desmonte da Lava Jato chegando ao nível do chão praticamente, né, Júlia? Com certeza. E eu tô lendo aqui as alegações, assim, mais uma vergonha, né? Porque parte-se da premissa de que o acordo que foi celebrado pela empresa, ele prescindiu, ele não teve a voluntariedade, então é como se a empresa tivesse sido forçada a estabelecer esse acordo. E aí a grande pergunta é, como é que se forçou a empresa, né? Houve tortura, houve violência, por que não foi voluntário esse acordo, né? E também argumentou-se que as cláusulas estabelecidas eram cláusulas ilegais. Então, é você falar que a justiça propôs um acordo ilegal. Não trouxe aqui a fundamentação dessa afirmação. Agora, nós sabemos, né, gente, que acordo político. Então, quando você diminui uma multa de 10 bilhões para 1 bilhão, você está fazendo um caixa para a empresa, né? Essa é a verdade. Você traz uma vida para essa empresa, né? Então, é importante que fique bastante esclarecido que todas as provas apresentadas continuam válidas, ações feitas continuam válidas e que os acordos também, né, que foram estabelecidos deveriam continuar válidos e o dinheiro, a multa, é calculada com base no valor todo da ação, daquilo que comprovadamente foi desviado. É muito dinheiro, 10 bilhões? É, porque aquilo que foi desviado foi infinitamente maior do que isso. Eu realmente estou sem esse dado aqui, mas se a multa é de 10 bilhões, a gente pode calcular aí pelo menos 10 vezes o valor da causa, né? Então, é mais uma decisão que desmoraliza a justiça brasileira, assim como as diversas decisões já tomadas pelo ministro Dias Toffoli, que anula multas, que anula condenações. Ontem foi também o do Duque, né, que foi anulado. Então, a justiça em si vai se desmoralizando a cada um desses eventos e passando uma péssima mensagem para a população, que é o que o Kitor acabou de falar. No Brasil, o incentivo é para ser desonesto mesmo. Agora, claro, os grandes, né? Os grandes conseguem, através do lobby, da contratação de escritórios de advocacia estratégicos, que nutrem relacionamentos íntimos, muitas vezes com esposas de magistrados. Então, quem consegue ter esse tipo de acesso vai ter os seus pleitos na justiça sendo atendidos. Então, é um momento, gente, muito triste para o nosso país e a saída realmente que eu enxergo é, em primeiro lugar, uma vitória da direita no ano que vem. Eu acho que é por isso que a direita precisa ser muito estratégica daqui para frente, parar de dar tiro no pé.
E uma vez feita a vitória da direita, uma maioria no Congresso, está na hora de uma nova Constituinte, porque definitivamente a Constituição brasileira de 88 ela não funciona mais, ela abre muita brecha para esse tipo de situação acontecer. Pois é, e uma das saídas também é você fortalecer, ajudar a fortalecer o jornalismo independente, como é o jornalismo da Gazeta do Povo, e que traz esse tipo de discussões que você não encontra fácil por aí. Aproveite, assine a Gazeta do Povo, são os assinantes que possibilitam que nós tenhamos programas como Última Análise no ar e que trazem esse tipo de abordagem, essa luz para esses temas, por vezes, obscuros na vida nacional. A assinatura é promocional. R$ 1,90 por mês, nos 6 primeiros meses você tem acesso a todo o conteúdo da Gazeta do Povo e apoia o nosso jornalismo independente. Bom, eu quero agradecer a Júlia Luci, valeu Júlia pela participação mais uma vez, muito obrigado. O Mero Marquesi, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. E a você também, Guilherme Kilter, obrigado. Obrigado, Marcos Torres. Até o nosso próximo papo. Obrigado a você. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, acompanhando os programas da Gazeta. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com mais gente. Até o nosso próximo encontro.